Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Avinhour e hoje eu tô com o Gabriel Casonato aqui, que é o nosso copywriter. Diz ele, tá meio preocupado, disse que nunca gravou podcast, não sei o que, mas... Ô Gabriel, obrigado por você ter parado suas atividades para gravar o podcast aqui. E mais do que isso, você ter trazido o convidado de hoje, que estamos aqui com ele, Renato Breia, cara que tem o certificado CFP, planejador financeiro, é cofundador da Nord Research e fundador da Nord Wealth. Bom, muito obrigado por ter vindo, muito contente. Espero que seja um super papo aqui. Na verdade, você que vai dar aula pra gente, você já faz isso aí com o pé nas costas, né? Mais ou menos. Na maioria das vezes eu tô entrevistando as pessoas e não tendo o que falar. Ah, é? Bom, vamos ver como você se sai, então, sendo entrevistado. Claro, vamos lá. Bom, começando aqui o papo, Gabriel. Ô, Renato, como que você... Chamo de Renato ou chamo de Breia? O que você quiser. O que eu quiser? É. Vou chamar de Renato, então. Como que você começou no mercado? Quem que é o Renato Breia? Conta pra gente aí como que foi seu início, principalmente aí trazendo pro mercado financeiro. Legal, eu comecei no mercado em 2005, então eu vou fazer 18 anos de mercado aí, daqui a pouco quase 20 anos de mercado financeiro. Trabalhei em corretora, né? Então comecei minha carreira na Link Corretora, que é uma corretora que era independente, depois foi comprada pelo Banco BS. Depois fui sócio de uma gestora de ações, depois voltei para o mundo de corretora, depois fui sócio de casa de análise, né, onde eu conheci o Gabriel, que foi lá na época de Empíricos, e depois montei a Nord junto com os meus sócios em 2018, e a gente está completando agora 5 anos. A Nord era uma casa de análise, essencialmente. Hoje a gente tem várias unidades de negócio, né, então além da casa de análise, a gente tem uma empresa de gestão de patrimônio, que é a Nord Wealth. A gente tem uma gestora também, onde a gente faz gestão de patrimônio, mas a gente também tem as estratégias de fundos e previdência. A gente tem corretora de seguro, corretora de câmbio, enfim, agora tem bastante coisa lá para oferecer para os nossos clientes, né? A ideia é ser realmente um hub, né, de soluções de investimento, assim como vocês são aqui, né, casas que já estão fazendo isso há muito mais tempo, né? Ter uma plataforma com mais oferta de produtos para os clientes. Que legal, muito bom. Legal. Até pegando um gancho, então, em toda a sua experiência aí no mercado, né, são quase 2 décadas aí trabalhando, queria começar o papo justamente falando um pouco do mercado e te perguntar como que você está enxergando hoje o cenário para os investidores, né, para os investimentos. Eu acho que havia uma expectativa muito grande pelo início do ciclo de queda de juros, né, pelo Copom. Muita gente apostando que isso seria o grande catalisador para o bull market da Bolsa Brasileira, né? Sim. Que há tempos aí que a gente espera por ele. E passado quase um mês aí do primeiro corte, a gente vê que esse bull market ainda não se confirmou, né? Sim. Então, qual que é a sua visão disso? Como que você está enxergando esse cenário hoje? Não, muito louco, né? Assim, depois de toda essa história de corte de taxa de juros, a gente teve a pior sequência de quedas, né? Com aquelas 13 quedas consecutivas, né? Também disseram que era porque eu estava de férias, né? Quando eu voltei, a bolsa subiu. Mas é brincadeira. Assim, eu acho que a gente está assim, num cenário que, assim, eu não lembro, obviamente, em momentos que eu achava que o cenário estava muito fácil de prever no Brasil, né? Tem sempre alguma coisa que a gente não está olhando, e o Brasil, especialmente, sempre, do ponto de vista político, ele sempre flerta em às vezes, caminhar para uma Venezuela, uma Suíça. Então, o Brasil, especialmente, tem uma complexidade na hora de você analisar o que está acontecendo no país e tomar decisões de investimento, né? Eu continuo achando sim que o ciclo de queda de taxa de juros ele vai ser importante para a gente ver classes de ativos de risco se valorizando e tudo mais, mas assim, talvez eu acho que o mercado botou muito corte aí na curva, né? Então, se você for olhar, eu acho que o mercado ficou talvez muito leniente de que esse corte vai efetivamente acontecer até o final do ano, né? O mercado está precificando que a taxa de juros fecha entre 9% e 10% no final do ano que vem. A gente pode ser beneficiado talvez por uma crise externa, mas assim, eu acho que o fiscal, a situação brasileira hoje, talvez não permitiria que a gente tivesse um corte assim tão forte, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Assim, imagina que lá no final do mandato hoje do Roberto Campos assume, né, provavelmente o Galípolo, né, com uma cabeça talvez ainda mais dovish, né, que é uma cabeça ainda mais de tipo, vamos cortar juros para estimular mais a economia, sendo que
o que o mercado está precificando ainda para o ano que vem é que a taxa de juros lá fora, nos mercados desenvolvidos, ainda vai estar bastante alto e a gente pode flertar com alguma coisa relacionada à desaceleração mais forte. Tá? Então, assim, talvez a desaceleração mais forte do mundo, né? Até estava num painel outro dia com o Parreiras, né? O Galípolo ele tem que acender uma vela todo dia para ter uma recessão no mundo o ano que vem, ou depois. Porque, assim, isso vai dar muito mais poder para ele, né, começar a cortar juros na gestão dele. Porque, basicamente, o que o mercado precifica é que, assim, acabou o Roberto Campos, acabou todos os cortes, e aí sobra na mão do Galípolo assim, praticamente nenhum corte, né? Nada a se fazer. E aí, a grande dificuldade para a gente que toma decisão de investimento é assim, qual que é o playbook? O playbook do Roberto Campos a gente sabe qual é. Né? Um cara muito pragmático, de mercado e tudo mais. Muito técnico. Muito né? técnico. Aí entra uma pessoa que, na minha maneira de ver, tá, assim, tem aí uma carreira até legal, acadêmica, de mercado e tudo mais, mas não tem qualificação para ser presidente do Banco Central, tá? E aí, assim, o que vai guiar as decisões, né? Enfim, tem todo um colegiado. Mas eu queria falar, até só fazendo parênteses aí onde você tá. Antes da gente começar, a gente falou, pode perguntar de tudo? Uhum. Você falou, pode perguntar de tudo. Então, você acha que saindo o Campos Neto, ele perde um pouco da parte técnica e você acha que tem um viés um pouco mais político com o sucessor? Eu vou até emendar uma outra pergunta nessa, que é se você acha que com o Galípolo a independência do Banco Central estaria ameaçada. Se é que o Banco Central foi independente em algum momento, né, na história. Eu acho que ele provou bastante independência nessa... Se eu não me engano, assim, o Bolsonaro ele é eleito e logo depois teve um aumento de taxa de juros, né? Ou seja, ninguém gostaria que isso acontecesse no governo. E durante, obviamente, agora o governo do Bolsonaro e também do Lula, aumentando taxa de juros, em nenhum momento a independência foi criticada, mas principalmente agora, de não cair, né, a taxa de juros foi muito criticada, e acho que por isso que a gente flertou ali no primeiro trimestre, assim, o mercado panicou realmente, né, a gente talvez, as falas do Lula de tipo, vou acabar com a independência, depois começou a passar essa mensagem de outras formas. Mas assim, tentando responder, eu acho que assim, é muito difícil você cravar e falar assim, vai perder completamente a independência. Hoje, do jeito que são feitas, são tomadas as decisões, né? Você tem um colegiado, tem uma equipe lá razoavelmente não, uma equipe bastante técnica, ou seja, ele não vota sozinho, né? O presidente ele tem, obviamente, um poder ali maior, né? Até mesmo porque ele se comunica com o mercado. Talvez o que mais me preocupa é isso, né? Assim, hoje o Roberto Campos vai lá e fala uma coisa porque ele precisa se comunicar com o mercado, né? E aí vai lá o Galípolo e fala outra, né? Agora, imagina com ele se comunicando com o mercado, né? Assim, existe uma questão na condução da política monetária que não é só o que você vai fazer, mas como você vai comunicar. E assim, não só na história do Brasil, mas em qualquer história do mundo, né, acho que principalmente nos Estados Unidos, que pra gente é a referência, comunicados mal feitos, né, ou uma narrativa mal feita com o mercado, isso pode ter um custo relevante depois na tomada de decisão. Ou seja, se ele fala uma coisa tentando passar uma mensagem para o mercado e aí o mercado não compra aquela ideia, né, o custo depois de você repor esse problema ele é razoável. Ou seja, ele está querendo cair taxa de juros, ele tem um comunicado ruim, talvez ele tenha que aumentar a taxa de juros para corrigir esse problema. E a gente já viu isso acontecer. Tá? Então, assim, tentando não fugir muito da pergunta, me preocupa sim, porque eu acho que se a corda tiver para romper, ele vai romper para o lado político. Tá? Por mais que isso custe, vamos dizer, a reputação. Eu sempre penso assim, será que as pessoas colocariam a sua reputação em risco, né? Como ficou conhecido, como alguns outros presidentes do Banco Central ficaram conhecidos por ter feito uma burrada enorme, né? Caso de Tombini na época de Dilma. Hoje em dia eu acredito já em tudo, assim, sabe? Então, eu particularmente me preocupo muito, tá? O cenário pra gente é que, assim, taxa de juros cai, sim, até o final do ano que vem, deve ir por volta de 10. Acho que do 10 para baixo é um outro jogo, muito mais difícil.
E aí a gente precisa ver o que vai acontecer com o resto do mundo. Me preocupa muito o Brasil com uma taxa de juros de 9, o mundo com uma taxa de juros de 5, né? Esse diferencial de juros pode gerar algum problema, né? Se o câmbio explodir, você vai ter um problema inflacionário, e aí você reduz de novo a possibilidade de corte de taxa de juros, tá? Então, eu acho que, especialmente hoje, eu estou assim, tentando analisar várias probabilidades de cenário, mas assim, a gente continua achando que assim, o juro de toda forma para as empresas da bolsa vai ser bom, assim, né? Principalmente quando cair abaixo dessa barreira dos 2 dígitos. Aí você tem um segundo efeito que não só é bom para as empresas, mas também começa a incomodar o portfólio das pessoas. Quando as pessoas passarem a não ter rendimentos garantidos de 12% ao ano, com liquidez, sem volatilidade e tudo mais, as pessoas vão começar a rotacionar o portfólio de novo. Mas para baixo, por exemplo, você falou que 10%, até 10% é uma história, para baixo de 10% é outra história. E para baixo de 10%, você acha que a tendência ali, ou a história diz que cair menos que 8%, por exemplo, a gente estava com 2%, mas era um cenário apocalíptico, errado, né? Olhando para trás, foi errado os dois, né? Pois é. Agora, você acha que menos de 8, um pouco acima de 8? O que você acha de cenário ideal ali? É difícil saber, porque realmente é assim, o Banco Central ele está tomando uma decisão baseado em expectativa de inflação lá na frente, né? A boa notícia de tudo isso é que a nossa inflação, por incrível que pareça, está se acomodando, né, numa faixa mais baixa. O que a gente viu várias vezes no passado, que a gente tinha um componente inercial muito grande. Então, o custo de você trazer a inflação para baixo lá atrás era muito mais difícil, né? A gente tem uma economia muito indexada, mas também porque, né, o efeito da política monetária lá atrás ele era um pouco menor. Por quê? Porque você tinha muito o que a gente fala lá que é o parafiscal, né? Então, assim, o juro está alto para as pessoas físicas, para as empresas e tudo mais, mas assim, ia lá a Caixa Econômica, o BNDES, o Banco do Brasil, dava muito juro subsidiado, então o efeito era um pouco menor, mantinha por mais tempo a economia aquecida, né? Eu realmente, assim, eu não sou macroeconomista nem especialista em taxa de juros, tá? Eu só acho que, assim, a gente vai ter um primeiro movimento que provavelmente vai trazer a taxa de juros para 10, e eu acho que vai ser muito mais difícil, muito mais um fine-tuning de saber onde que ela pode chegar. Eu não consigo, sinceramente, baseado em todas as questões que a gente olha no Brasil, imaginar o Brasil com um juro de abaixo de 8. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar mesmo, né? O Roberto Campos até fez uma apresentação essa semana lá dizendo assim, por que o juro no Brasil é alto, né? E aí tem lá um monte de gráficos. Até depois tá lá no meu Twitter, quem quiser olhar. Assim, basicamente é um país que gasta muito, né? Não tem nenhum compromisso, né, com reduzir gasto. Tem uma recuperação de crédito muito baixa, né? Então, até mesmo por conta da legislação. Os bancos cobram caro, né? Porque realmente eles perdem muito na recuperação. Então, enfim, tem lá, vale a pena dar uma olhada. É um cara muito técnico, né? Foi um cara muito técnico que fez. Eu vou até ampliando um pouco o leque para além de política monetária. A gente tem notado que tem aumentado consideravelmente o número de especialistas que estão otimistas com a economia brasileira. Sim. Né? Não só pelo início do ciclo de queda de juros, acho que também pela aprovação do arcabouço fiscal no Congresso, até a perspectiva de um avanço da reforma tributária, né, que seria um negócio, acho que, sem precedentes no Brasil. Né? Você compartilha dessa visão? Você acha que o mercado está negligenciando algum risco? Acho, assim, é muito louco assim, trabalhar no mercado financeiro, porque assim, eu escuto todo mundo e principalmente eu tento ouvir as pessoas que têm opinião diferente da minha. E assim, tem muita gente boa, mais experiente, mais inteligente do que eu, que faz só isso da vida, que tem uma opinião diferente da minha, tá? Então esse é o meu primeiro disclaimer, tá? Então assim, a história do fiscal, né? A gente ficou falando de fiscal, assim, basicamente desde sempre, né? A história fiscal. Veio um arcabouço que eu achei péssimo. O mercado falou, mas pelo menos tirou o risco de cauda, que seria um governo sem freio, né? Beleza, aí o mercado se acostumou com isso. E aí no arcabouço estava lá escrito assim, bom, a gente vai ter um déficit esse ano, déficit zero o ano que vem, depois superávit, etc. Assim, passa 2, 3 meses, hoje o governo já
já declarou que não vai ter não vai conseguir ter superávit o ano que vem. Desculpa, Zero não vai ter zero. Assim, eles já estão considerando ter algum déficit o ano que vem. Assim, eu conversei com especialistas de política que estão lá em Brasília o tempo todo, eles falaram assim, cara, assim, reforma tributária, assim, esse ano, assim, esquece, cara, não tem a menor chance. Nem o Lula, com 80% de aprovação, conseguiu fazer reforma tributária. Bom, tá lá sendo votada. Né? Então, assim, cara, o Brasil é realmente muito, muito difícil. Mas tem um ponto que você falou, que é que esse ajuste fiscal desse novo governo é todo pautado em aumento de arrecadação, né? Não tem nada de corte de gasto. Né? E o mais louco é que eles constroem uma narrativa de redistribuição de renda. Estou tributando os mais ricos, né? Isso vai voltar para os pobres. Toda né? vez Inclusive, não sei se você viu a notícia hoje que saiu, que da fuga dos fundos exclusivos já. 70 o pessoal já se antecipando e tirando dinheiro do... Assim, o empresário, é uma medida que não funciona. Né? O empresário brasileiro, ele é um fenômeno, assim, porque é muito difícil ser empresário no Brasil, né? Você tem um sócio que te rouba 30% do que você ganha, mesmo antes de você começar a ganhar o dinheiro, que muda a legislação o tempo todo, né? E enfim, depois quer te tributar também na renda, depois quer... E assim, as pessoas comemoram. Sempre com a mesma narrativa de que não, a gente precisa dali para aqueles que são mais necessitados. E aí você olha as decisões que foram tomadas com todos esses recursos, são decisões horrorosas ao longo do tempo, né? Não precisa nem falar dos escândalos de corrupção, mas assim, projetos que não deu certo e tal. Mas assim, eu não sou muito otimista, igual o pessoal tá respondendo a tua pergunta diretamente. Assim, eu tendo a achar de que assim, o PIB surpreendeu para cima, surpreendeu, a gente teve safra recorde do agro e tal. Vai acontecer daqui para frente? Não vai. Então, de onde vai vir o crescimento? O Brasil não cresce há 20 anos. Você está aumentando carga tributária. Você já tem alguns, vamos dizer assim, sinais de que a gente vai ter algum desaquecimento. A gente está eventualmente entrando numa recessão global. Aí você fala, o Brasil se beneficia muito ou pouco. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, você falasse uma marolinha lá fora, era um tsunami no Brasil. Hoje o Brasil, claro, tem uma força muito grande que aumentou a balança comercial muito forte, está menos dependente de China, né? Antes o Brasil era muito dependente disso, tá? O Brasil tem uma balança comercial hoje que o agro também ajuda muito. Mas assim, eu não consigo entrar nessa narrativa do tipo, que eu acho que é o que está prevalecendo hoje. A narrativa é, o juro vai cair para 9, eu já não acho que é tudo isso, a gente pode se surpreender com não cair tanto. Acho que a gente pode ter surpresa aí no câmbio, acho que em algum momento, nos próximos 12 meses, a gente pode ter uma disfunção aí nesse câmbio que está muito acomodado, principalmente porque as importações estão muito fortes no Brasil e porque a gente tem um juro muito alto. Se o juro começar a convergir, né, de 13 para 10, você tem um carrego muito menor. E de novo, então assim, acho que a atividade no Brasil não deve ser tão boa quanto o mercado espera. Acho que o juro pode não cair assim tanto quanto todo mundo espera, e eu acho que pode vir uma recessão lá fora que pode azedar um pouco toda essa história, né? E decisões muito ruins o tempo todo vindas do governo. O tempo todo é uma decisão, uma comunicação mal feita e decisões erradas, né? Vamos agora devolver o dinheiro das empreiteiras, vamos financiar a Argentina, países africanos, etc. Assim, não tem a menor chance de um país deles dar certo, né? Então assim, eu assim, não consigo entrar num extremo otimismo igual muita gente boa tá acreditando, sabe? Esquece, o fiscal agora não é mais importante. Eu falo, acho que entendeu? E você falou até de uma provável recessão lá fora, né? Acho que já faz tempo que o mercado vem projetando isso, né? Ainda também não chegou, não sei se vai chegar, mas eu acho que hoje os principais riscos vêm lá de fora, né? A gente tem uma falta de um sinal claro ali do Fed sobre a política monetária americana, tem a desaceleração nas economias europeia, chinesa, e você acha que os investidores não estão dando devida atenção a isso? Porque, como você falou, né? Não é uma marolinha, não vira um tsunami mais no Brasil, mas tem um efeito aqui, né? Tem. O mercado está cada vez mais complexo, né, de analisar, assim, o que vai ditar o tom. A gente fez exatamente essa pergunta para alguns gestores, assim, o que vai ditar o tom a gente está em agosto, né, agora virando setembro, dos próximos 12 meses? Essa é uma pergunta que não tem muito consenso, porque o cara pode ter um cenário que ele achar que ele tem, mas assim, o que vai ditar o tom? O que vai ditar o tom
do mercado aqui no Brasil? Vai ser, volta à discussão fiscal, vai ser o mercado lá fora, né? Vai ser China. A gente ouve falar que a China vai entrar numa recessão já há 10 anos. E assim, realmente o crescimento vem caindo e tudo mais. Será que o Brasil hoje depende tanto assim de China, né? Então, assim, é muito difícil dizer assim o que vai ditar o tom. Eu realmente não sei. Assim, essa história de se você fosse pensar assim, há 12 meses atrás, cara, o Fed vai subir o juro para 5, o Brasil vai começar a cair taxa de juros aqui e provavelmente deve fechar esse ano aí por volta de... Tem mais 3 cortes, né? A gente está em 13,25, 75 dá 12,5, 11,5 deve terminar esse ano, é isso, né? Acho que é isso. Mais 3,5? Não, acho que é uma de 75, o mercado está buscando uma de 75 e 2 de meio. Então, mas ainda tá próximo de 75? Eu acho que sim. Aí dá 11,5. Eu acho que é isso, né? Se você fosse falar isso há 12 meses atrás, provavelmente você teria tomado uma decisão que, cara, não ocorreu. A gente tá falando de recessão, a gente tava falando de soft landing, depois no landing, depois soft landing, depois hard landing, depois crash landing, porque os bancos... Aí agora pega um relatório Focus de 12 meses atrás e vê quais eram as projeções e compara com as de hoje, né? E aí a gente tá falando dos melhores profissionais do mercado fazendo as Aí você fala assim, ali, pô, quem comprou dólar fez errado e tal. Cara, se você investiu na Bolsa Americana esse ano, né, eu tô ganhando mais dinheiro lá fora esse ano do que no Brasil. Olha que loucura, né? Mesmo com o câmbio onde tá aí. Assim, a Bolsa Americana subiu mais que a Bolsa Brasileira, mesmo com toda essa história de recessão. Aqui a gente não tá falando de recessão. Pois é. Né? Se o que está acontecendo lá fora tivesse acontecendo aqui, a gente tava... Exato. Mas falando de bolsa especificamente, tem uma coisa que dita muito o ritmo aqui, que é o investimento estrangeiro, né? Que eu acho que até a pior sequência da história aí foi fuga de investidor estrangeiro. Né? Não tá tendo. A gente olha lá, o que aconteceu nos últimos 12, 18 meses, né? Um negócio que acontece toda vez, isso já há muitos anos no mercado financeiro, né? O pessoal toma um pau o cara começa a investir na bolsa, aí toma um pau na bolsa, aí o juro sobe, aí o cara bota o dinheiro no juro, aí o juro começa a cair, ele investe na bolsa e ele vai só perdendo. Saindo e entrando no pior momento de todas as classes de ativo. Mas de fato, assim, não dá para negligenciar que 13 de juro é muito, muito, né? Mesmo que você perca a entrada e saída da bolsa, o teu carrego é muito positivo investindo num ativo que vai te dar 13% ao ano, 1% ao mês. Mas o que aconteceu, especialmente nessa janela, foi muito forte, né? Assim, o dinheiro que foi alocado nos bancos, aí se for olhar CDB, LCI, LCA, dos principais bancos, assim, teve um fluxo gigantesco, assim, tipo 600, 700 bi tá lá parqueado nesse negócio e vai ter vários vencimentos dali para frente. Esse dinheiro não voltou ainda para a bolsa e não vai voltar tão cedo. Primeiro porque tem os vencimentos e segundo porque acho que as pessoas têm essa questão, essa barreira mental de achar que quando o juro ainda está em 2 dígitos ainda vale a pena você deixar o teu dinheiro, a maior parte do seu dinheiro na renda fixa, né? E como o Gabriel disse bem, né, o que fez a bolsa subir forte lá, né, subir quase 40% do low até o high, foi justamente o gringo que entrou e depois o que fez cair foi o gringo de novo. Porque na margem as pessoas físicas ainda não estão voltando para a bolsa. Saiu da mesma porta que entrou. Né? Só para complementar, os fundos tomaram resgates durante 24 meses. O mês passado foi o primeiro mês que os fundos de ações tiveram captação líquida. Então, só para esse ponto é importante. E ficou né? Quanto tempo? Eu acho que assim, eu até olhei, 12 meses com certeza, mas assim, eu já vi alguns fundos que são muito bons na indústria que tomaram 20, 21 meses, 20 meses de resgate todos os meses. Isso, tipo, deixa os ótimos gestores amarrados, né? Os caras não conseguem trabalhar. Não é estratégia nenhuma. E aí você vê o número de CPFs na bolsa também, né? Se você traçar um gráfico de taxa de juros e número de CPFs na bolsa, você vai ver que exatamente, né, inversamente, eles funcionam exatamente de forma inversa. Quando o juro estava lá 12, foi para 8, deu uma porrada. Depois foi para 2, deu uma outra porrada. Aí o juro foi para 13, cara, esse número não cresce. Tá lá em 6, 5 milhões de CPFs e tal, não cresce.
A próxima pernada vai ser só quando a gente tiver juros estruturalmente mais baixos. Acho que essa barreira dos 2 dígitos é psicologicamente importante para a rotação do portfólio. Sim. Acho que quando acabar essa barreira dos 10, for para 9,75, por exemplo, você pensa que aí começa o movimento de novo ali de subida de CPF na bolsa. E mesmo assim, quando você vai olhar os principais bancos, private bankings e tal, você já está vendo que o discurso já começou a mudar. Ou eles propositalmente estão fazendo essa mudança na carteira, ou eles estão sendo demandados pelos clientes de fazer essa mudança porque o cara tá vendo o que está acontecendo, acho que tem oportunidade, enfim. Então, eu não consigo ficar extremamente otimista igual muita gente tá aí, tá? Eu acho que a gente, assim, a gente tem lá nossas preferências, né? A gente gosta de bolsa no Brasil, tem bastante empresa boa, barata, que vai se aproveitar de aumento de market share, de juros mais baixos, o mercado melhorando um pouco. A gente gosta dos indexados à inflação, então acho que ainda tem aí oportunidade para comprar os títulos privados indexados à inflação. E a gente está começando a aumentar a carteira de bons lá fora, né? Com essa estressada que deu o mercado, o juro de 10 anos aí batendo máximo e tal, acho que tem que começar a olhar bons lá fora, que tem um prêmio bom aí que acho que a gente vai... Você quase respondeu a minha pergunta, Já mas de qualquer forma eu vou fazer para você, que é o seguinte. Bom, falamos bastante de cenário macroeconômico. Agora, o que você considera ali uma alocação ideal para o investidor médio brasileiro? Claro que a gente tem ali os diferentes perfis de investidor e tal, mas qual produto, por exemplo, que a Nord não deixa de recomendar para o cliente? Todo mundo tem que ter pós-fixado, e hoje, do jeito que o mercado se desenvolveu no Brasil, você tem excelentes opções de pós-fixados. Você tem desde um Tesouro Selic Simples, que você, né, risca o governo, você resgata a qualquer momento, até mesmo uma LCA ou LCI de um banco de primeira linha, que você vai ter carência de 90 dias, e depois você tem liquidez diária ali, que vai te render muito mais que 100% do CDI. Tem também CDBs de bons bancos pagando 100% do CDI. Esses seriam os produtos indicados para reserva de emergência, Exato. Ali, né? Com liquidez diária. Exato. Em renda fixa, a gente gosta, a gente não tem feito nada de pré-fixado, a gente não vê aí ganhos nos pré-fixados, então a gente não gosta dessa classe no momento. Basicamente, a nossa renda fixa está em pós-fixados e indexados à inflação. Indexados à inflação, a gente tem feito aí vencimentos de 27 até 31, dependendo do perfil do cliente. E... Peraí que eu vou ter que espirrar. Não precisa cortar, tá, Lucas? Deixa o espirro aí. Pode deixar espirrar. Bom. E... Peraí. Olha pra luz, né? Então, indexados à inflação, né, de vencimentos aí de 27 até 31, a gente acha que esse é um vencimento onde tem bastante prêmio e não é muitíssimo longo ao ponto da pessoa ficar muito... porque, enfim, um ativo muito longo também, ele tem um comportamento e uma volatilidade muito grande, né? Então, basicamente isso. A gente tem feito basicamente os indexados à inflação não via tesouro. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. A gente faz essencialmente via CRI, CRA e debentures de empresas que a gente avalia lá na Nord e a gente acha que faz sentido investir, porque o indexado à inflação, né, ele tem uma coisa muito louca. Imagina que você comprou um indexado à inflação no tesouro. Se a inflação dispara, né, enfim, você pode perder na marcação do mercado, mas assim, o problema é que você vai pagar imposto sobre a inflação também. E o isento te tira esse problema. Então, e além de você ganhar, obviamente, um prêmio, né? Então, os isentos, os créditos, né, de boas empresas, eles negociam com um prêmio em relação à curva das NTNBs, que pode variar de 1%, 2% até 3% em empresas que são muito boas, né? Então, tem um risco quase que... um risco muito baixo. Sim. E que a gente gosta. Então, e são bastante líquidas. E a outra classe que a gente gosta, então, eu falei, pós-fixados, indexados à inflação, Bolsa Brasileira a gente gosta ainda, a gente é bem seletivo, né? A gente tem lá as nossas recomendações das ações que a gente gosta. Bolsa Brasileira ainda está bem barata e tal. Não estou achando que assim, essa história vai para 200 mil pontos, eu não sei. Acho que eu vou precisar ainda de uma série dessas questões que eu falei anteriormente. E a gente está olhando mais com carinho agora com bonds lá fora. A gente ficou muito tempo, essa bolsa tá meio cara, a simetria em bonds hoje estava muito baixa,
o câmbio eu não sei e tal, a gente estava fazendo alocações muito pequenas lá fora. Eu acho que hoje, né, como o câmbio aqui continua parado aí nos 4,80, o mercado lá fora estressou bastante a curva de juros, e isso obviamente refletiu também nos bonds, né, que são empresas que negociam as suas dívidas em dólar lá fora, aumentou de alguma forma o spread de crédito. A gente também tem feito alocação lá fora. Acho que essa é uma boa oportunidade para comprar esses ativos lá fora agora. Muito bom. Bom, e dentro da Nord, como que funciona esse processo aí na prática, esse planejamento que vocês fazem? Como que funciona o processo até chegar na alocação ideal ali para o cliente? Como que é dentro de casa isso? Legal. Bom, a gente tem uma equipe de análise, né, que tem 20 pessoas, que basicamente são analistas que são especialistas em cada uma das classes. Eles que oferecem todas as análises de ativos. E a gente tem um comitê de alocação. E aí participam os sócios da Nord, então eu, a Marília, o Bruce, enfim, outros sócios também que ajudam nessa parte. Todos os meses a gente discute um pouco o cenário, né, e a gente tenta sempre olhar o que tem mais de assimetria ao nosso favor, tá? Como você disse, tem mais ou menos alguns tipos de alocações mais padronizadas, ou seja, um cliente muito conservador vai ter mais ou menos uma carteira modelo, mas que a gente vai customizar para o perfil dele. Então, a ideia na hora de montar os portfólios é sempre olhar os portfólios de referência e ver como isso faz sentido para cada um dos clientes, né? Que é justamente essa ideia de seguir um raciocínio lógico, sim, um raciocínio da casa, né? De estratégia, de visão macro, micro, e aplicar isso à realidade de cada um. Respeitando onde o cliente quer chegar. O perfil, as particularidades dele, enfim. Então vai ter sempre uma mudança ou outra. Mas é claro que a gente tem uma lógica. Então, como eu disse, assim, a gente não gosta de pré-fixados. A gente nunca vai comprar se o comitê decidiu que a gente não compra pré-fixados, dificilmente alguém vai comprar um pré-fixado entre os nossos clientes da Wealth. Porque a gente não vai recomendar isso para eles. Entendeu? A gente segue todo o comitê. Isso acontece? Acontece. Ontem, por exemplo, aconteceu. Um cliente meu falou, cara, eu quero comprar um pack fixado de 10 anos. De 10 anos eu convenci ele várias vezes que ele não deveria comprar. Mas ele falou assim, não, eu quero comprar de toda forma. Eu falei assim, bom, mas então vamos fazer bem pequeno. Né? Eu acho que isso não faz sentido. Então, assim, essa é um pouco da discussão também que a gente acha que vale a pena ter com o cliente. Ele mostrou qual era a vontade, a gente mostrou por que não fazer. Ele falou, gostaria de fazer de toda forma, mas então vamos calibrar no tamanho? Né? Então, a gente também não é dono de 100% da razão. Né? Claro, então, mas vocês têm um embasamento muito, muito técnico, sim, muito técnico. Sim, né? E o cliente, muitas das vezes, tem a vontade. Né? Então, basicamente, o trabalho dos bankers lá no dia a dia é aplicar o nosso comitê de alocação na realidade de cada um dos clientes que eles cuidam das carteiras. Muito bom. Eu queria que você comentasse qual que é, na sua visão, a importância de os investidores brasileiros hoje terem à disposição uma casa de análise independente como é a Nord. Tá. Por que a pessoa deve ir atrás da Nord para receber as recomendações? Eu acho que nem todo mundo deveria, tá? Quando a gente montou a Nord, né, eu tinha uma ideia meio romântica de que, assim, todo mundo... eu falei assim, cara, se a gente montar um negócio onde a gente vai trazer excelentes analistas para dar as melhores recomendações de investimento a um preço acessível, as pessoas vão conseguir assinar e vão ter carteiras iguais aos profissionais. Só que as pessoas não têm, às vezes, interesse, não têm vocação, não têm tempo, se sentem, né, às vezes, um pouco insegura de tomar uma decisão, mesmo lendo aquela ou até mesmo ao longo do ciclo da vida dela, ela se desengaja. No começo ela está muito empolgada em fazer aquilo, mas aí a vida mudou o trabalho, e a pessoa se desengaja ao longo do tempo, né? Então, ter montado uma empresa de gestão de patrimônio foi uma própria demanda. Eu acho que nem todo mundo tem perfil para assinar uma casa de análise e acompanhar com alguma dedicação o que é feito. Porque é assim, a Nord Casa de Análise, né, a Nord Research, ela é uma Smart Fit. Cara, os aparelhos estão lá, o teu plano está lá entregue, só que você precisa ir lá treinar todo dia, sozinho. Você vai ficar só sarado, forte, etc., se você for lá sozinho.
E aí a gente, obviamente, tem outros clientes que falam assim, cara, se eu for sozinho eu nunca vou saber. Eu não sei nem como botar o peso. Aumentar lá. de 2 para 4 ali o pezinho. Eu não sei se eu estou fazendo o exercício correto, eu preciso de alguém que vai estar meio quase como meu personal. Então a ideia, né, de gestão de patrimônio é você ter um personal do teu lado. Um personal que você pode, obviamente, sendo um atleta de alta performance ou de nenhuma performance, você vai ter o personal. Você pode ver aí, tem pessoas que são praticamente atletas profissionais, mas que tem um treinador, né, que tá lá todo dia. E tem pessoas que não, falam assim, cara, eu só quero perder a barriguinha, né? Então é um pouco isso. Eu acho que a tua pergunta, Gabriel, assim, eu acho que a gente oferece soluções diversas para pessoas diversas. Então, e a provocação é justamente essa. Tem pessoas que se nutrem muito bem dos conteúdos da Nord e tomam as próprias decisões de investimento. A gente vai... Até o final do ano, acho que a gente vai bater uns 60 mil assinantes lá. E tem as outras pessoas que falam assim, cara, eu adoro vocês, eu já li tudo que vocês deram, só que assim, tipo, eu não quero mais ler nada, eu só quero, né, que você me ajude a construir esse patrimônio e tal. Então a gente começou a Nord com R$1 milhão, né, de patrimônio mínimo, depois a gente criou uma outra célula, né, um outro segmento que a gente começou a atender pessoas acima de 300 mil. Então, esse é um pouco o porquê da gente também ter montado a empresa de gestão de patrimônio. E tem as outras pessoas que falam assim, cara, eu não quero ler, eu não quero que você me ajude, mas eu gosto das estratégias da casa, então, assim, eventualmente eu até investiria em alguma coisa que vocês fazem aí. Por que vocês não montam um fundo de previdência que reflete as estratégias? Porque, assim, eu toco toda a minha grana aqui, mas eu quero investir em previdência para o meu filho, enfim, para minha filha, ou, enfim. Aí a gente falou, beleza, então vamos montar. E a gente montou uma gestora, hoje está com mais ou menos R$300 milhões entre fundos e carteira administrada, onde a gente replicou algumas estratégias. Quantos fundos tem na gestora? Uns 8 agora. Né? Tem fundos de ações, tem fundos de ações, fundos de fundos multimercado, tem 2 fundos de previdência. E aí tem, óbvio, tem os feeders, né? Tem feeders e masters. Aí acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Mas é isso. Então, basicamente, eu falo, eu quero tocar minha grana, ou não quero ser cliente da Wealth, mas assim, eu gosto da ideia do fundo de previdência porque é uma maneira fácil de eu começar a construir patrimônio para minha família ou para os meus filhos. E aí a gente criou também a opção do cliente. E aí, obviamente, tem intersecções. Tem gente que faz tudo, tem gente que só faz um ou outro. Enfim, bom, o cardápio tá ali pro cara escolher, né? Legal. E eu acho que tem um outro ponto também que, para a gente deixar claro para quem está assistindo, é que vocês são totalmente desvinculados de qualquer instituição financeira, né? Então vocês traçam toda a estratégia ali, dão as recomendações e o cliente vai por conta própria ali por onde ele quer operar, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque agora eu vou entrar num assunto um pouco mais espinhoso, mas eu vou deixar a bomba aí na mão do Marcos. Eu acho que quem te acompanha já há algum tempo, como é o meu caso, já viu você em algum momento fazendo algumas críticas aos agentes autônomos, né? Hoje assessores de investimento. Uhum. Eu acho que principalmente no sentido de haver muito conflito de interesse nesse nosso mercado de capitais, né? Uhum. E hoje você está aqui num escritório de assessoria de investimentos, né? Vinculado a um banco, participando desse podcast, né? E aí, se o Marcos quiser complementar. A gente ensaiou bastante essa pergunta para te fazer. Tranquilo. Bom, se a gente for falar ali de um viés ali produteiro, a gente pode falar um pouco ali de alguns profissionais de bancos que porventura podem ser um pouco produteiro. E aí você vai gerentes de banco, né? Isso, exato, gerente de banco. Aí você traz ali o universo de agente autônomo. Muitos são oriundos de bancos, são ex-gerentes de bancos. Talvez traga um pouco ali dessa parte de produto. Mas o que eu complemento nessa pergunta é, por exemplo, você está aqui hoje na Aquavera fazendo um podcast com a gente. Nós somos uma empresa de assessores de investimentos, né? Um dos nossos pilares aqui é o foco do cliente. Sim. Então é bom deixar muito claro que aqui estamos falando dentro da nossa empresa. Dentro da nossa empresa não tem nenhum viés produteiro. Sim. Aqui o foco é do cliente. Igual você falou, que vocês fazem análise lá, apresentam para o cliente aquilo que a Nord acha que deve ser feito, mas sempre respeitando a vontade do cliente e aonde o cliente quer chegar. Aqui também é assim. Como que você enxerga hoje esse mercado de assessoria de investimento, e se você já
já tirou um pouco o pé ali de achar tão ruim assim esse mercado. Não sei se você notou já que se o perfil do assessor mudou nos últimos anos, né? Porque a gente teve um boom de assessores no Brasil também, né? E acho que é um mercado que tem muito potencial para crescer. Quando a gente começou, né, com esse negócio de rede social e tudo mais, né, assim, como a gente tem muito assinante, eu recebia muitos relatos de assinantes sendo, no bom português, tungados pelos assessores. Tá? Então, assim, não era algo que me incomodava pessoalmente, porque, enfim, eu trabalhava no mercado, eu tocava minha própria carteira, mas, assim, imagina você todos os dias trabalhando com várias pessoas físicas, querendo, vamos dizer assim, que as pessoas ganhem dinheiro, prosperem, né, aumentem o patrimônio, te mandando relatos de coisas que eram feitas de forma absurda. Então, assim, passa uma, passa duas, passa três, você começa a falar assim, cara, ninguém está expondo esse tipo de problema no mercado, né? Nessa época, quando eu comecei, né, a questionar muito isso e tudo mais, o Edu aqui, sócio, né, da Quavero, foi lá na Nord conversar, falou assim, cara, putz, eu acho que vocês estão com a visão correta, mas nem todo mundo faz isso e tal. E assim, por conhecer vocês e saber o que vocês fazem aqui, é porque eu tô aqui hoje. Porque assim, se fossem talvez outros escritórios, eu não estaria aqui hoje, de verdade, assim, tá? Então, conheci o Edu, depois tive a oportunidade de conhecer outros sócios aqui, vi de fato que vocês são orientados para o cliente, né? Eu acho que assim, falar que uma empresa é orientada pelo cliente hoje em dia é tipo... chovendo molhado, né? Chovendo molhado, né? Eu acho que assim, o ponto é, o teu modelo de negócios, se o rabo da porca torcer, você tem capacidade de abrir mão de receita para preservar o futuro do cliente, eu acho que muitos escritórios não. E aí, assim, entre o cara pagar a conta do mês e ferrar um pouquinho o cliente, ele vai fazer isso, né? Principalmente porque esse mercado tem uma falha que você não fala quanto que é a sua comissão. Você vai comprar um imóvel, a corretora você sabe quanto você está pagando. Você comprou uma ação na bolsa, você está lá, você recebe a nota de corretagem. Agora, você investiu num fundo, você não sabe quanto que o assessor recebe de rebate. Você investiu na Previdência, a mesma coisa. Depois começaram a inventar, inclusive, rebate na cabeça para fundo, que é um negócio maluco, né? Que é um negócio recente que agora inventaram. Depois, renda fixa. O cara pode escolher exatamente qual que é o spread que ele vai dar. Então, eu acho que a minha crítica em relação... assim, em algum momento as pessoas estavam falando crítica em relação ao profissional. Geralmente, as pessoas que não se incomodavam com as minhas críticas são os caras que falam assim, cara, quanto mais ele falar, melhor, porque assim, mais eu ganho dinheiro dos assessores que estão fazendo mal, né? Então, eu sou amigo de vários fundadores, sócios de vários escritórios, e toda vez que eu falava com eles a respeito desse assunto, eles falaram assim, cara, eu não me importo com o que você fala, porque assim, como eu faço as coisas direito, na margem, toda vez que você fala isso, você me gera mais cliente, porque eu ganho cliente dos piores, dado que eu faço as coisas corretamente, tá? Eu acho ainda que houve uma... Então, assim, só falando relacionado à questão do conflito e transparência, tá? Depois, o mercado financeiro, ou seja, por conta dessa questão de como o mercado depois mudou, né, os escritórios puderam terem sócios capitalistas e tudo mais, houve uma correria muito grande, né, dos escritórios, das corretoras, né, ou bancos, enfim, em aumentarem o seu poder de exclusividade em cima desses escritórios. E aí eu vi assim, também uma outra disfunção muito grande, que algumas corretoras pagaram muito caro por comprar essa exclusividade desses escritórios. Isso virou um tiro, assim, uma faca no pescoço do próprio escritório, que é assim, putz, já que eu fiquei preocupado com a minha... com você romper com a minha exclusividade, dado que vai acabar a questão da exclusividade. E eu paguei muito caro, bom, agora você vai ter que me entregar um crescimento gigantesco com ROA gigantesca. Então, mesmo que aquele escritório não queira fazer, vamos dizer assim, crescer muito e tentar rentabilizar muito o cliente, ele é quase que obrigado, porque ele assinou um contrato que ele precisa entregar esse tipo de crescimento, esse tipo de ROA, né? Então, esse é um pouco, acho que, o momento que a gente está hoje,
Mas eu vejo particularmente que, assim, nos próximos meses e anos, esse mercado vai mudar Já de tá verdade, mudando já pra está caramba, mudando né? de verdade. E principalmente quando essa questão da transparência vier à tona, eu acho que vai ter uma mudança relevante. Então, vai ficar muito mais explícito. O cara que falava que era bonzinho e que não era, vai mostrar isso no extrato, né? Quanto que o cliente deixou ali de comissão para ele nos últimos 12 meses. E o cara que de fato está fazendo um bom trabalho, né? Ele vai provavelmente ganhar esse cliente, porque o cara fala assim, durante todo esse tempo, tudo que eu fiz lá, eu deixei uma comissão gigantesca e eu nem sabia. Né? Eu acho que é uma cadeia, na verdade, né, o Gabriel? Porque você disse aí das grandes corretoras, aí depois desce ali para os escritórios. Eu acho que isso nasce com uma boa parceria, né? Você escolhendo o melhor parceiro para você. Sim. Como a gente tem aqui, por exemplo, o BTG. Banco BTG. Acho que o mindset do BTG é muito alinhado com o mindset da Aquavero. Sim. E, bom, foi o que você disse, né? Você é uma pessoa que publicamente faz crítica a isso. Se você está aqui hoje, é porque aqui você vê que o negócio é muito sério. Não, eu já vim aqui várias vezes. De novo, assim, eu não estaria aqui se fosse... Eu sou amigo de várias pessoas do mercado, principalmente os caras que fazem um bom trabalho. Se eu não tivesse essa convicção, eu não viria aqui. É né? isso aí. Boa. E você mencionou que isso começou na rede social, e aí no seu Instagram você também acabou ganhando muita notoriedade pelo combate, até bem-humorado, que você faz das pirâmides financeiras no Brasil, né? Mas aí eu parei. Eu queria saber como que você... Pô, mas você tem que voltar, pô. Isso era muito bom. Recebi ameaça, minha mãe não gosta, então gastei dinheiro com advogado. Aí eu falei, quer saber, deixa todo mundo se ferrar, porque assim... Então, por que você acha que o brasileiro cai tanto nessas promessas de dinheiro fácil? Bom, você era o herói das pessoas ali combatendo esse tipo de... Não, essa história é legal de falar porque golpista, começou, né? Porque assim, as pessoas vinham me perguntar no Instagram, você já viu esse tipo de investimento, né? Eu falava assim, cara, puta, é sério que você tá falando isso? Não, é sério. Depois assim, eu comecei a perceber que vinha cada vez mais e vinha de pessoas que eu olhava, tava no Instagram do cara assim, doutor e não sei, doutor, tipo, sabe, médico do hospital, das clínicas, não sei das coisas. Depois, advogado, tributarista, não sei o quê. Eu falei assim, cara, não tá pegando só a base da pirâmide que tem pouca grana e não tem educação financeira, tá pegando gente grande, né? Aí, assim, relatos, meu pai perdeu 300 mil. Eu entrei num Uber uma vez, o cara perdeu 700 mil. Nossa, numa brincadeira dessa. Que em muitos casos é a economia de uma vida, né? Toda a economia da vida. E aí, eu fazia meio bem-humorado porque eu achava assim, eu achava engraçado as propostas. Eu falava assim, cara, realmente alguém acredita nesse tipo de coisa? E as pessoas acreditavam. Então, assim, eu fazia meio que uma zoeira. Eu falava assim, cara, só pode ser muito trouxa pra acreditar. A musiquinha do faraó, né? Mas depois eu vi que começou a ficar cada vez maior esse negócio, né? Porque veio o negócio das criptomoedas e a história da cripto, ela casa muito bem com a história de você vender uma ideia com retornos muito altos, né? Mas enfim, puta, assim, eu larguei um pouco de ficar expondo isso, né? Porque assim, me dá dor de cabeça, me deixou um dia bastante inseguro em relação, tipo, receber ameaça e tal. Eu falava, dois dos maiores casos recentes, eu falava assim 2 anos antes. Eu até deixei de falar. Depois, assim, 2 anos antes eu falei, nossa, eu tenho vídeo daquele cara que eu postei. Fui até lá apagar, né? Porque o cara tá preso até hoje, né? Assim, o cara foi acusado de matar o concorrente e tal, assim, um negócio gigante, bilhão. Depois um outro que eu falei, cara, isso é muito, muito óbvio. O cara, tipo, frequentava os lugares onde eu tava e tudo mais. E eu falava assim, é real que o pessoal tá acreditando nisso? E o cara também roubou bilhão, né? Então eu falei, cara, quer saber, deixa o pessoal se trepar por aí, entendeu? E assim, o pessoal não aprende, mas respondendo a sua pergunta, não sei, eu realmente não sei, assim, as pessoas caem nessas histórias. Porque é muito dinheiro, porque é dinheiro fácil, né? Na verdade, tá na cara que não...
É igual você... tá mexendo com o imaginário da pessoa Pois é, de ficar igual rica, você falar né? que você Rápido, vai colocar vai ficar rico no com iPhone, pouco esforço, né? um iPhone 14 aí por R$2.500, você vai vir um tijolo, Sim. não vai vir o iPhone pra você. Então é um pouco nessa linha mesmo, né? Eu acho que as pessoas, elas gastam mais tempo se programando para uma viagem do que elas gastam tomando uma decisão de investimento. E as pirâmides têm um lance também, que no começo da pirâmide, quem pega ali no começo, ela de fato vai ficar uns meses ali recebendo o que foi acordado. Claro. E ela vai fazer o boca a boca disso também com os amigos, parentes. E aí começa a alimentar O todo maior esse segredo efeito de uma cascata. pirâmide é você pagar, né, o começo. É. Aí o cara vai grande depois pra... O cara aumenta, né? O cara põe um pouco, aí você começa a pagar. Aí o cara fala, pô, eles realmente estão pagando. Aí se você põe 10, 20, 50 vezes mais do que você colocou no começo, e aí quando você vai perder o dinheiro grande, né? O dinheiro pequeno, depois você perde todo o dinheiro grande. O cara vai te dando corda, né? Vai dando corda, aí você chega uma hora que você se enforca, não tem jeito, né? E não tem segredo, né? São os juros compostos ali, trabalhando com o tempo. Isso aí, com isso. calma, tendo uma visão a longo prazo. É isso aí. A gente está chegando no final aqui, né? Acho que tem duas perguntinhas que a gente sempre faz para o convidado. Tá. A primeira é um sonho que você já realizou e outro que ainda falta realizar. Nossa, cara, vocês deviam ter me contado um pouco isso. Então, mas a gente não conta antes, justamente pra vai pegar dessa de cara surpresa aí que você mesmo. fez agora aí. Valeu, Lucas. É um sonho que eu sei, um sonho que eu ainda não realizei. Assim, eu tenho muita vontade de construir minha própria fundação. E eu tenho estudado muito isso ao longo do tempo, né? O que eu faço hoje? Como eu não entendo e eu não tenho tempo, eu faço minhas doações em fundações de pessoas que eu acho que fazem muito bem, que eu acho que é uma coisa que eu até indico para todo mundo. Cara, você quer fazer algum tipo de bem, né, para a sociedade e tal, procura algumas instituições que você se identifica e dá o dinheiro para elas, né, ou dá o seu tempo para elas, ou dá a sua exposição para elas, e elas vão saber, inclusive, o melhor uso do dinheiro, né, que eu acho que isso é uma coisa legal. Então essa eu tenho uma vontade um dia de criar a minha própria, que aí vai ser alguma coisa ligada à criança, educação e esporte, que é uma coisa que eu gosto. Um sonho que eu já realizei... cara... Legal quando o cara... Viu, Gabriel? Difícil, né? É legal quando o cara fica pensando. Foi muita coisa já, né, o Renato? Que eu já realizei, eu acho que eu não realizei assim muitas coisas, cara, assim, tipo sonhos. Eu sempre sonhei em ter minha própria empresa, mas aí minha primeira empresa foi com 20 anos. Depois eu tive a oportunidade de ser sócio de negócios e não. Eu acho que eu tô vivendo um pouco um sonho, assim, tá, sabe? Que era... Então, já sei, eu vou saber responder bem agora. Assim, em 2017, quando eu saí da última empresa que eu fui sócio, né? Eu falei, cara, eu gostaria de montar uma empresa de gestão de patrimônio para cuidar do meu dinheiro, da minha família e dos meus amigos. Do jeito que eu gostaria de fazer, que é como se faz lá fora, como se faz nos grandes private bankings do mundo e tal. Que é o que... E aí, por acaso, né, em 2018, os meus sócios me procuraram e falaram assim, não, vou montar uma casa de análise. Então eu tinha colocado um pouco esse meu sonho de lado. Depois de 2 anos de Nord, né, a gente, até por uma questão de demanda dos clientes, a gente montou a Nord Wealth. Que era uma coisa que apareceu como demanda com os clientes, mas inevitavelmente em algum momento ou eu ia fazer na Nord ou eu ia fazer fora. Eu não tenho a menor dúvida, assim, ou eu ia fazer na Nord ou eu ia fazer fora. E aí quando houve a possibilidade de fazer dentro da Nord, assim, eu tô trabalhando com o que eu gostaria de fazer que eu tinha pensado lá em 2017. Que legal. Então o que eu faço hoje é o que eu realmente gosto. Mas assim, eu acho que assim, é o comecinho de um sonho, porque eu vejo ainda a Nord como uma criança, né? Um bebê, tal. Acho que tem Mas isso que é gostoso, né? Deve ver um campo muito grande para o crescimento, muito exponencial, né? Talvez é isso. Eu realizei um sonho que é ter meu filho, que é minha empresa, que eu posso chamar de meu e dos meus sócios, né? A gente divide a guarda compartilhada. E eu acho que a gente está vivendo um momento legal, mas assim, eu ainda penso muito para frente, assim. Acho que a gente tem que chegar
A gente tem uma ambição assim, de ainda fazer muita coisa legal. Assim. Não tenho muita ambição, eu quero ser a maior e tal. Eu tenho uma ambição assim, putz, a gente tem na nossa mão a oportunidade de fazer muita coisa legal, boa, entregar a melhor solução para o nosso cliente e tal. E acho que a gente está vivendo um pouco isso agora. Que bom, que legal. Bom, a gente tem um quadro aqui no Hour chamado Aí Eu Invisto. Mas antes do quadro... Mais água? Peraí, tem aqui. Antes do quadro... Daqui, deixa eu colocar água pra você, peraí. Como que chama o quadro? Aí eu invisto. Aí eu invisto. Beleza. É bom, você vai gostar. Você vai gostar. Antes do quadro Aí Eu Invisto, a gente faz uma última pergunta aqui, que a gente deixa alguns títulos na nossa prateleira, tá? Então eu vou pedir pra você uma indicação de um filme, uma série e um livro. Tá. Beleza. Um filme... Pode ser. Eu gosto dos clássicos assim, antigos, assim, tipo. Crise de Aluguel, assim. Um negócio meio raiz, assim. Uma série, Ozark, é bem legal, eu gosto. Tem a ver um pouco com o mercado financeiro, né? Na verdade, o cara assim, tá lavando dinheiro, né? Mas o cara era um financial advisor que depois vai virar. É muito boa. É bem legal, Ozark. E um livro que eu acho que é o livro que todo mundo tem que ler para quem gosta do mercado financeiro, que é a Psicologia Financeira do Morgan Housel, que é um dos caras mais incríveis, assim, um cara que consegue capturar todas as questões do mercado financeiro e traduzir isso de uma forma muito fácil das pessoas entenderem. Muito bem. Então, legal. Lucas, tá na prateleira ali, você já coloca. Bom, vamos explicar aqui o quadro Aí Eu Invisto. Eu vou falar, por exemplo, para você A ou B, você escolhe B. Eu falo B ou C, você escolhe B. B ou D, te dou 10. Tá. E aí você escolhe 1 nesses duelos. No final vai sobrar o campeão. 1 a 1. Duelo. E aí que vai ser nisso aqui eu invisto. Muito bom. Tá? Eu vou roubar esse quadro para botar lá no meu podcast. Depois. Boa. Fica à vontade. Fica à vontade. Só dá o crédito. Eu tava vindo pra cá e eu vi um do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele roda uma nacionalidade e ele tem que falar um jogador. E aí isso vai montando um time. Ah, que legal. Pô, animal esse, hein? Só que aqui a gente pega um tema específico. Tema específico. No seu caso, o Gabriel disse que você gosta muito de relógio. Ah, legal. Aí foi uma sugestão minha mesmo. Então a gente vai nos relógios aqui. Boa. No nosso podcast aqui, uma hora eu falei assim, obrigado, Lucas. O nosso editor aqui, nosso produtor, Lucas Almeida, ele adora relógio. Adora relógio. Então, marca de relógio é com ele. Então ele mandou pra mim de novo as marcas que eu já havia pedido no outro. E essa é a primeira vez que a gente vai repetir o Aí Eu Invisto aqui. Já teve tinha de relógio? Já. Essa é a primeira vez que a gente vai depois a gente repetir. compara, ver quem tem melhor gosto. E aí, Bré, eu vou te pedir um grandíssimo favor e já pedir desculpas assim. Pode ser que eu pronuncie algum nome errado. Tá e bom. você me corrija assim, corrijo. na lata. Tá bom. Na lata, tá bom? Beleza. Vamos lá. Começando. Tá. Hublot ou Breitling, é isso? Isso. Tá. Falou Hublot bem. ou Breitling? Breitling. Breitling ou Panerai? Panerai. Panerai ou Ômega? Panerai. Tá, Panerai, eu já vou fazer aqui Tá com Ômega no pulso. Esse aqui é um SWAT Omega. Um SWAT Omega. Agora, por que o Panerai tá ganhando por enquanto? Então, assim, eu amo... Assim, o Omega eu acho que como marca é maior, assim, tal. Mas eu ainda não comprei meu primeiro Omega. Esse aqui é um SWAT Omega, é uma collab e tal. Eu tô pra comprar meu Omega. Assim, como história de marca e tudo mais, acho que o Omega pode estar um pouco acima. Mas aqui eu tenho o Panerai, eu não tenho o Omega. Então eu vou ficar com o Panerai. Então, beleza. Panerai ou Rolex? Rolex. Essa tava fácil. Essa tava fácil? Tava. Ixi, mas a sequência foi boa, viu? Você que montou a sequência? Porque aí a sequência tá dando graça. Porque se começa com umas muito lá na frente... Será que alguém vai bater o Rolex? Então, eu tô achando que o Rolex foi muito cedo, hein, Lucas? Vamos ver aqui. Rolex ou Frank Miller? Não, Rolex, pelo amor de Deus. Rolex. Frank Miller, pelo amor. Esse eu não vou saber falar. Rolex ou Audemars Piguet? Audemars Piguet. É assim... Em termos de relógio, Audemars Piguet tá acima, tá? Mas eu vou ficar com Rolex porque assim, tem muito mais opção. Eu tenho muito mais... Assim, eu não tenho nenhum Audemars Piguet, mas assim... Como relógio, Audemars Piguet tá acima de Rolex. Mas, puta, Rolex é uma marca incrível, assim. Tem relógios de todos os tipos. Eu sou fã da marca. Vou ficar com Rolex. Rolex ou
Patek Philippe. Aí caiu a casa por falar. aí eu tenho que ficar com o Patek. Patek Philippe. Bom, essa próxima aqui eu vi que os caras patrocinam a Ferrari, tá no carro da Ferrari, cara. Patek Philippe ou Richard Mille? Patek Philippe e Richard Mille. Richard Mille, cara, é o relógio mais overrated da história, assim, tipo... Não é um relógio legal, assim. É muito caro pelo que entrega. É o relógio do Nadal. Não sei se você já viu que o Nadal sempre põe uns relógios. Na Fórmula 1 tem muita gente que usa lá. Ele falou bastante piloto. Mas Patek... O Patek é tipo... É o Rolls Royce dos carros, sabe? Dos relógios. Assim, é tipo a Ferrari, tá? Assim, é o máximo de inventou as coisas... Bom, vamos no bate-bola depois. Acho que a gente já tem um campeão. Não, mas a gente tem o último aqui. É Patek Philippe, né? Patek Philippe. Tá. Patek Philippe, aí é o último, tá? Ou Jacob Co. Jacob Co. Também não dá. Assim, é muito legal, os relógios são muito mais caros e tal, mas assim, já é uma história meio de arte, assim. Não sei se você já viu aqueles... Eles inclusive têm um relógio do Godfather, que não sei se você já viu aquele relógio do Godfather. Eles fazem relógio... tem relógio que toca música. São relógios, assim, com muita complexidade e tal, mas, assim, é um relógio desse tamanho, assim. Às vezes ele é só de safira por fora, tem, enfim, turbilhão, eles usam muita, muito diamante, essas coisas. Tá. É uma peça de arte gigante. Pra variar, o Cristiano Ronaldo tem vários e tal, né? Mas não dá pra andar na Faria Lima com desse. Não dá, cara. Na Faria Lima você anda com de $300, né? Que é o que eu ando durante a semana, porque assim, eu morro de medo, né? Na Faria Lima de bicicleta não dá pra andar de relógio, né? Patek Philippe campeão, então. Patek Philippe, então, aí eu invisto Patek Philippe. Que legal. Você foi bem nessa seleção, hein? Foi bem. Já completou a coleção? Foi bem. Tá nem no começo ainda. Boa, muito bom. Ô, Breia, terminamos aqui o nosso podcast. Eu adorei esse papo, de verdade, gostei demais. A gente trouxe uma parte técnica muito boa. E, pô, Gabriel, obrigado por você ter indicado, ter convidado, né? Pelo convidado aí, né? São grandes amigos. E, Breia, pô, obrigado por ter parado o seu tempo também, vindo pra cá. Eu vou pedir pra você fazer o jabazinho aí, né? Falar a rede social da Nord, sua rede social, ali pra turma seguir. Meu, prazer estar aqui. Foi muito legal mesmo o papo. Vocês prepararam bem esse podcast, vou roubar várias ideias aqui. Que legal. E, bom, a gente tá no YouTube da Nord, eu tô no Twitter, lá r.breia, tô no Instagram, Renato Breia também. E acho que é isso. Para quem quiser conhecer a Nord, tá tudo lá nas redes sociais. Para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, é isso. Que legal. Ou seja, a casa de análise, o Elf, Asset, enfim, o que as pessoas quiserem. E para não ficar só no elogio feminino, o último podcast que eu fiz, eu entrevistei a Larissa, que ela é do Gravidicas. No começo eu falei para ela assim: você é uma pessoa muito inteligente, né? Uma das mulheres mais bonitas que eu já entrevistei. O Breia é um dos caras mais bonitos que eu já entrevistei aqui, Gabriel. É o galã da Faria Lima. É o galã da Faria Lima. Breia, obrigado, viu? Um abraço. Valeu, Gabriel. E a você que tá assistindo aí, muito obrigado por ter assistido. Segue a gente, Instagram, no Twitter, lá, aqui no YouTube, se inscreva também. Ativa o sininho que você vai receber um monte de coisa nossa aí. Obrigado e um abraço. Valeu.